Olá, bem-vinda ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 11 de abril de 2024, Esdra 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prato e ouro, mantimento e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas, as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1.000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdra 2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraias, Realaías, Mordecai, Bilzan, Mispa, Bisgvai, Reum e Baana. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Paros, 2.162.
Cefatias 362, Ará 775, Paate-Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812, Elão 1.254, Zatu 945, Zacai 760, Bani 642, Bebai 623, Asgad 1.222, Adonicã 666, Bicavai 2.056, Adim 454, Ater, também chamado de Ezequias 98, Bezai 323, Jora 112, Azul 223, Gibá 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém 123, Netofá 56, Anatote 128, Asmavete 42, Quiriate-Arim, Sifira e Beerote 743, Ramai-Geba 621, Micmas 122, Betel e Ai 223, Nebo 52, Magbis 156, a outra Elão 1254, Arim 320, Lote, Adidite e Ono 725, Jericó 345, Senar 300.630. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome, chefe e o número de pessoas de cada grupo. Jedaias, descendentes de Jesua, 963, Imer, 1052, Pazu, 1247, Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74, músicos descendentes de Asaf, 128, porteiros descendentes de Salu, de Ater, de Talmon e de Acube, de Atita e de Zobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Ágaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gildeu, Gaar, Reaías, Rezim, Necócada, Casã, Uzá, Pazéia, Bessai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Asa, Barcos, Cícera, Temá, Nesias e Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Dacon, Gidel, Cefatias, Atir, Boquerete, Azebaim e Ami.
O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão era de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaias, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Asa, Querube, Adã e Imer, mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abaías, Cós e Basilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. O antepassado do grupo de família de Basilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar que eram seus antepassados. O governador mandou que não comesse dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 600.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Esdra 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que mandam a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então, começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que trazia por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo
deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebidas e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeiras de cedro que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Gadmiel e os seus filhos que eram descendentes de Odavias. Este grupo dirigia os que trabalhavam na construção e eram ajudados pelos levitas do grupo de famílias de Enadab. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam. Eles diziam: O Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdra 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: Queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Ardom, rei da Ásia, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e outros chefes das famílias israelitas responderam: Não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isto durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia.
No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: Esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Susa, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Atarxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escreveram o que segue: Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo esta cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar este trabalho. É bom que o rei também saiba que, se esta cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levadas de novo, esta gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isto, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela, e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se esta cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, o governador, a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então, mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casas. Reis poderosos reinaram ali e governaram todas as províncias do Eufrates Oeste e o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Esta cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essas ordens com todo o cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas,
os obrigaram a parar as obras. Os trabalhos da construção do templo haviam sido interrompidos e tinham continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que havia recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo, mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com os enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinham dado ordem para construir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar o Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Galdeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de pratas que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Zesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Zesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Zesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito deste assunto.